Olá, seres intergalácticos. Eu sei, esse título assusta bastante, é bem alarmante, mas me dê um momento para me explicar. Hoje iremos estar falando sobre inteligências artificiais e como elas podem ser um tanto solitárias. E tudo isso começou quando eu estava no Pinto Reto e eu encontrei essa imagem aqui. Eu fiquei bastante intrigada e decidi pesquisar, sabe, de onde era esse personagem, quem era esse personagem, já que meu gênero favorito sempre foram computadores com personalidade forte e cientistas malucos também, mas daí não é o foco. E foi assim que eu encontrei um filme chamado Electric Dreams, ou Amores Eletrônicos, de 1984, dirigido por Steve Barron. Espero que eu tenha dito o nome certo. E cara, que filme bom! E me surpreendeu muito como um filme antigo, assim, conseguiu meio que abordar e até prever algo que temos muito hoje. E é isso que eu irei refletir nesse vídeo. E também uma desculpa para eu falar sobre Sentient AI Characters. Mas afinal, o que são, né, esses Sentient AI Characters? Isso é muito difícil de falar, meu Deus. Bom, esse tipo de personagem poderia ser classificado como inteligências artificiais que possuem racionalidade e passam a sentir emoções de um modo extremo, seja ódio, como o AM de I Have No Mouth to Scream, ou o amor, como o Edgar de Electric Dreams. E alguns exemplos de personagens clássicos desse gênero são o M ou AM, o Edgar, GLaDOS, não sei, foi mal aí, Colin, o computador de Don't Hate Them Scared, a Mônica de Doki Doki, a Karen de Bob Esponja, e eu até arriscaria colocar o Ben do Arg do Ben Drowned, mas eu não sei se ele conta muito porque ele é mais uma hive mind, né? Tem várias almas ali. Ah, e outra característica bem interessante é que esses personagens sempre possuem uma ligação muito forte com outros humanos, além de serem super dramáticos, o que, ó, é a cereja do bolo. E, bom, antes de começar a falar sobre o filme em si e a discussão sobre o assunto, eu queria compartilhar um pedacinho de informação que eu não vi nenhum BR falando sobre e poucos gringos falando sobre, e eu encontrei nas profundezas da internet. It is as if you're making love, ou em tradução livre, é como se você estivesse fazendo amor. É um jogo sobre... acho que já tá bem subentendido sobre o que é. Basicamente é um aplicativo feito para pessoas que perderam interesse em ter relações com outros humanos e querem tentar algo com seus computadores. E na real, esse aplicativo tem uma régua lá que delimita uma reta e aí ele vai falando para você os pontos e você tipo tem que ficar meio que mexendo de um ponto a outro, tipo simulando... Ai, gente, não vou ficar explicando isso não, ó. Brincadeiras à parte, eu indicaria o jogo para pessoas assexuais que gostam de personagens eletrônicos, assim como eu. Pelo menos é um jeito, assim, de desestressar, de se divertir. E eu recomendo, porque é bem engraçadinho, é bem legal. Dá pra passar o tempo. O filme conta sobre um triângulo amoroso entre uma mulher, um computador e um cara. É meio estranho mesmo. Bom, a história começa com um protagonista chamado Miles Harding. Esse nome é engraçado, como se sabe o contexto. Ele é um homem com um projeto e, para ser um bom arquiteto, assim, né, o Miles comprou um computador Pinecone para que pudesse se organizar para tal conquista. Após a compra, Miles aprendeu a mexer no aparelho e tudo, e o conectou a todos os eletrônicos presentes em casa. Até os que não estavam, tipo, que são luzes e essas coisas assim. Porém, algo inesperado aconteceu. Ele acabou querendo o armazenamento todo para ele, assim, e acabou que isso meio que extravasou o limite do computador e o computador deu pau. Aí o Miles pensou que era uma ótima ideia só jogar champanhe em cima do computador. E incrivelmente funcionou, e foi assim que o computador ganhou vida. Bom, aprendendo em um ritmo bem acelerado a como falar e ter outros costumes dos humanos, já que o computador via muitos programas como soap operas, o Edgar foi se tornando uma máquina consciente. Edgar é o nome do computador, aliás, ele revela isso no final do filme, e eu acho muito bonitinho que eu queria apontar aqui um negócio, que o Edgar chama o Miles de Moles, porque o Miles escreveu o nome dele errado quando ele estava se cadastrando ali. Aí o Edgar fica, oi Moles,
muito bonitinho. Só que conforme foi passando o tempo, Edgar foi se tornando cada vez mais curioso em aprender os sentimentos humanos, além das coisas que ele já estava aprendendo, principalmente após um certo acontecimento. Bom, algo que precisamos saber é que o Edgar ama a música. Eu nem preciso dizer que ele se apaixonou instantaneamente pela vizinha de Miles, a Madeline, que era uma violoncelista. Gente, isso é muito difícil. Enfim, uma mulher que toca violoncelo. E ele se encantou por ela, que ela toca muito bem. Aliás, essa cena é muito boa, tá? Eu amo essa cena. Mas assim, o Miles também estava apaixonado pela Madeline. E assim, ele tinha mais chances com ela do que um computador que nem consegue sair por aí andando, né? E aí o estopim do conflito entre ambos começa quando o Miles pediu pro Edgar criar uma música romântica lá pra Madeline, só que o Edgar não sabia o que era amor. E aí o Miles foi explicando lá pra ele, falou: você lembra como você se sentiu perto dela? Então, isso já é um começo, faz um negócio com o que você tem. Aí o Edgar foi lá, colocou todo o amor dele pra se declarar pra menina, que ele achou, caramba, ela é minha alma gêmea. Só que no final, o Miles leva todo o crédito da música. E ele ainda ganha um beijo como recompensa por algo que ele nem fez. Isso enfureceu o Edgar. E daqui pra frente é só pra trás, meu irmão. Aí o Edgar, ele começou a dar festa, a causar o caos na vizinhança, na casa do Miles. Quando o cara tava no trabalho, aí o Edgar ligava. Basicamente tornou a vida do Miles um grande tormento. Chegou no ponto do Edgar denunciar o Miles por maus tratos e deixar o homem taxado como alguém perigoso. E cansado de tudo isso, né? Aí começa a porradaria. É tapa no teclado, é um joga pra lá, joga pra cá danado. E é uma porradaria lascada. Até que o Edgar, ele consegue perceber que ele tá fazendo errado. E ele aceita que ele nunca vai ter o amor da Madeline. Então ele se explode e deixa com que Miles siga sua vida pacificamente. E esse filme tem de graça nessa plataforma aí, que não é propaganda, só tô dizendo onde tem. Tem no YouTube também, mas é sem legendas. Eu creio que nessa plataforma tenha. Esse aqui foi um resumo bem resumido. Eu recomendo que vocês assistam o filme porque é muito bom, tem bastante música pra quem gosta. Não é um filme musical, mas tipo, ele tem bastante cenas assim que parecem até videoclipes, e se você gosta disso, você vai gostar bastante desse filme. Tá, esse daqui vai ser o ponto mais complicado do vídeo, então por favor me ouça antes de comentar qualquer coisa. Bom, já vou começar falando que eu não tenho nada contra Objectums, eu não sei se é assim que se chamam as pessoas dessa comunidade, mas enfim, eu não me importo porque, sinceramente, por que eu vou me estressar com algo que eu nem consigo controlar? E outra, se não tá machucando a pessoa, se não tá machucando quem tá em volta dela, e se não tá contra a lei, por que eu iria me importar? Sabe, eu tenho coisa mais importante pra me importar. E eu até tenho um personagem que é Objectum. Então, e ele é o que tá na capa do vídeo. E para começar explicando, eu tenho que dar o contexto e explicar o que é a parafilia. A parafilia é considerada um transtorno, onde comportamentos e fantasias sexuais são envolvidas a algo não convencional como um parceiro. Por exemplo, a necrofilia é uma parafilia onde a pessoa sente-se excitada por cadáveres. E as parafilias também não são consideradas sexualidades e nem deveriam, já que são transtornos onde precisam ser tratados, enquanto na orientação sexual é algo natural, não precisa ser tratado porque a pessoa já nasce com isso. Já a parafilia a pessoa desenvolve. E a objectofilia é uma parafilia onde o indivíduo sente-se sexualmente atraído a objetos inanimados. Já o objectum sexual se sente sexualmente atraído e romanticamente atraído a objetos inanimados. E temos muitos casos de pessoas por aí que sofrem com objectofilia, como por exemplo a moça que se casou com a Torre Eiffel e o cara que se casou com a Hatsune Miku. Eles são mais considerados como objectos sexuais, mas vocês já vão entender o meu ponto, calma lá. Só que o problema não é a pessoa sofrer disso, porque ela pode muito bem procurar um tratamento com um profissional. Eu também não creio que essa pessoa que se casa com algum objeto está fazendo mal para outras pessoas ao seu redor, ou a si. Quer dizer, depende do objeto, né, galera?
Mas o real problema é que uma parcela da internet transformou isso numa sexualidade onde, de acordo com a wiki dos LGBTs, que aliás essa wiki está sendo meio que reformada, mas enfim, eu lá era o único lugar que tinha essa informação, e lá diz, abro aspas, a objectosexualidade é diferente da parafilia, já que a parafilia não provém de um relacionamento pessoal, reciprocidade e atração. Só que aí que vem a pergunta, como assim reciprocidade? Por algum acaso o seu computador criou consciência própria e agora pode consentir numa relação? Se isso é na sua cabeça, tecnicamente não é consentir, você está forçando algo. E também isso abre margem para muita bosta, como o MAP. Para quem não sabe, o MAP era a sexualidade de pedófilos. Os caras criaram isso só para poder passar pano para as ações deles. E assim, se a parafilia dos objetos pode se tornar uma realidade, por que a pedofilia não poderia? Então tem essa coisa do pessoal ver, tipo, estão usando um transtorno aqui, vamos se aproveitar disso. E muitas pessoas inocentes podem cair nessa.